Irmãos, esta semana, precisamente na segunda-feira, nós, lá em Lençóis Paulista, onde resido, nós reunimos todas as crianças e juventude de 12 a 16 anos, de 12 a 16 anos. Nós temos ali 7 comuns, congregação, porém 6 reuniões de jovens e menores. E destas 6 reuniões de jovens e menores, nós reunimos ali um contingente de mais ou menos 150 jovens, nessa faixa de idade, de 12 a 16 anos. E nós reunimos eles, irmãos, com o intuito, que é o assunto aqui, que o Senhor nos traz, de tentarmos entender alguns aspectos relacionados aos problemas que eles enfrentam, sobretudo nessa faixa etária da vida. E também para podermos, de algum modo, equilibrar a balança, irmãos, que nos é desfavorável no sentido daquilo que hoje a nossa juventude, poderíamos até dizer, em uma relação mais abrangente, o ser humano como um todo. Mas, como o recorte aqui é de 12 a 16 anos, é o que eles consomem. E era uma ocasião para nós ouvirmos mais do que falarmos. A proposta era esta. E uma das coisas que nos chamou a atenção ali, irmãos, nós perguntamos para todos e gostaríamos de entender quanto tempo em média eles passam nas mídias sociais. E aqui inclui-se todas. E ali, um pelo outro, deu uma média de 4 horas por dia. Uns eram mais, outros menos, mas deu uma média de 4 horas por dia. E aí nós fizemos uma conta aos 7 dias da semana, se eu não estiver errado, 4 vezes 7, 28. 1 dia e 4 horas. Então, nós colocamos isso para eles. Vocês sabiam que vocês ficam durante toda a semana, 1 dia e 4 horas de um outro dia, vocês ficam nas redes sociais, é isto? E perplexo, eles concordaram. Mas o ponto aqui, irmãos, existe um entendimento na biologia a respeito do corpo, que nós reproduzimos ou temos um efeito muito grande daquilo que comemos. Alguns chegam até a dizer que nós somos o que comemos. Levando isso para um contingente espiritual, a quantidade de elementos, e aqui eu não vou distinguir o que seriam esses elementos, porque eles se divergem em sua natureza de aspectos múltiplos, mas nós sabemos que há uma série de coisas que a juventude, eles consomem, irmãos, e aquilo vai preenchendo o ideário da imaginação, da mente, numa fase justamente em que se está formando ali as estruturas, irmãos, mais importantes dos alicerces da consciência, da mente, que são essas estruturas que vão formatar as decisões que serão tomadas lá na frente. Bom, disto, e apenas só por isto, já nos advém a nossa preocupação. O nosso modelo de relação, convivência social mudou, irmãos, nós sabemos disso. O tempo, ele está escasso e nós temos uma dificuldade quase que natural para, no tempo, imprimir hábitos que poderíamos dizer que são hábitos bíblicos, hábitos cristãos. E são coisas simples, irmãos, não é inventar a roda.
tal como sentar, ler as Escrituras. Alguns que estão aqui poderá ter memórias, lembranças, talvez, do que os nossos pais fizeram para conosco. Meu pai era um homem muito simples, irmãos, dentro das Escrituras, porém um homem muito crente. E ele tinha por costume, às vezes à noite, sentava, abria as Escrituras e ali ele nos lia uma história da Bíblia. E aquilo marcava a nossa mente, o nosso coração. A oração em família. E nós temos hoje uma dificuldade, irmãos, para imprimir estes hábitos cristãos. E ficamos quase que reduzidos ao itinerário de cultos, de reuniões e de encontros, dentro da liturgia de um culto, que também é importante. Mas, irmãos, se você tiver uma plantinha lá na sua casa, e você esperar só a chuva regar ela, pode ser que ela não prospere. Você vai ter que ter ali um cuidado diário, né, irmãos? Aqui é a chuva. Aqui é a chuva. Quando estamos aqui. Mas lá no dia a dia, nós precisamos, irmãos, de um cuidado diário. E nesta reunião de segunda-feira, irmãos, não vou ser específico e nem vamos entrar em muitos detalhes, mas eu quero dizer para os pais que estão aqui, que foi uma experiência transformadora. Porque nós ouvimos crianças, que são crianças, de 12, de 11 anos, um que estava lá, e de 13 anos, colocando, expondo problemas, porque nós reunimos todos eles e dizemos o seguinte: vem aqui nos dizer quais são as maiores dificuldades que vocês encontram no viver cristão, para ser fiel, para ser crente. Fomos abrindo ali janelas, e aí, irmãos, eles foram valentes. E estas crianças nos levantavam, e elas que nos traziam ali o tema, que depois ali dávamos algum conselho, discutíamos, aprofundávamos aquilo com aquelas crianças. Irmãos, e nós ouvimos, irmão Marcos, caros servos de Deus que estão aqui, nós ouvimos ali coisas que algumas nós já esperávamos, outras nos surpreendeu. Bendito é o nome santo do Senhor. E qual que é o propósito de estarmos falando isto aqui para esta querida irmandade de tantos pais e mães que tem aqui? Irmãos, vamos orar a Deus, porque é um desafio, para o Senhor criar na nossa rotina, irmãos, hábitos que possam ser continuados. Porque aquela intervenção pontual, ela funciona também em algum nível. Mas o que dá resultado, irmãos, é aquilo que é alimentado de contínuo. Quando o hábito, ele se transforma em algo natural na casa, na família, irmãos. E aquilo vai criando no jovem uma estrutura. E até em nós também. E aí ficamos contentes. E até já marcamos, irmão Marcos, por mês que vem, nós vamos fazer a mesma coisa, mas com 17 para cima. E aí depois eles já nos cobraram. Depois os irmãos têm que conversar com os pais também. Não é só conosco não. E é verdade, né, irmãos? É verdade. Porque nos dias atuais, eles vão para a escola, irmãos, e com raras exceções, o ambiente escolar, irmão, está terrível. E eu não falo aqui do ponto de vista pedagógico, de aprendizado, que já é um caos há muito tempo.